Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Amigos de Fé. E hoje nós temos a alegria de entrevistar a Maria. Ela tem 58 anos e é casada com o Antônio e tem 3 filhos. Tudo bem? Tudo bem, Giovanni, e você? Tudo bem. Prazer receber você aqui, no nosso programa. É todo meu. E nós vamos falar então um pouco da sua trajetória, da sua infância, até a sua fase adulta, todo o seu trabalho na igreja, E Maria, onde você nasceu e quando você fez a primeira comunhão, quando você fez você teve o batismo, a primeira comunhão? Vamos entender então um pouco sobre a sua infância. Você nasceu em São Sebastião do Maranhão? São Sebastião do Maranhão, Minas Gerais. Uhum. E eu fui batizada de bebezinho, Nessa época eu não a lembro, Batizei, crismei tudo de pequeno. E o crisma era feito antigamente, nesse período era feito junto com o batismo, Eu não lembro se foi feito junto, mas foi de pequena. Meus padrinhos de batismo e de crisma... Foram os mesmos? Não. Teve o padrinho de batismo e o padrinho de crisma, assim. Agora, mas foi na sua infância, Isso. Aí eu... Depois de batizado, ainda criança, eu vim para o Paraná. Fiquei no Paraná lá até meus 10 anos. Uhum. Aí, como lá era muito difícil para a escola, para ir para a igreja, para tudo, que lá era meio isoladão, assim. Era perto do rio, do Paranazão? Eu morava na divisa do rio Paraná, com Mato Grosso. Aí meu pai quis voltar para Minas. Uhum. E nessa época eu já estava com 10 anos. Uhum. Vim para Minas, estudei até meus 14. Uhum. De meus 14 anos, voltei de novo para o Paraná. E nesse período, assim, você falou dos 10 anos, você voltou, para Minas. E daí lá também teve a participação da sua avó na catequese, Sim. Então, lá no Paraná não tinha como eu participar de nada, Uhum. Aí eu vim para Minas, lá minha avó que deu aula de catequese para nós. Uhum. E a minha primeira comunhão foi feito assim. Não só eu, como todos os alunos que tinha preparado, assim, preparação para comunhão, primeira comunhão. Teve a missa, aí as próprias professoras escolheu as crianças, que tinha condições para fazer a primeira comunhão, que sabia o básico. Lá era básico, não é igual aqui hoje que a gente fica vários anos estudando. Lá não. Uhum. Eu fiquei tempo na catequese, mas com a minha avó. Uhum. Aí a gente desceu na hora da missa, a professora fez a escala lá e mandou as crianças para assistir a missa, e aqueles que sabia fez a primeira comunhão. O padre confessou todo mundo junto, assim, não foi assim, sabe, de um em um. Foi coletivo. Isso. Uhum. Ele confessou todos juntos, daí a gente fez a primeira comunhão. Assim. E uma coisa interessante, pessoal, de dizer, olha como a igreja é rica na sua tradição. Porque, veja bem, ela passou pela catequese com a própria avó. Então, a avó conheceu, herdou dos pais dela, dos ancestrais dela, a fé católica, e ali ela transmitiu para Maria essa fé também através da catequese que ela fez para com a Lia. A Maria, nós chamamos ela de Lia. Daí, nesse período que você fez com a sua avó, nesse período da catequese, você fez a primeira comunhão. E nesse período, dos 11 anos até os 14 anos, você viveu ainda em Minas? Sim. Eu
Lá a gente ia na missa com a minha avó também, aos domingos, não todos os domingos, porque ela já era bem de idade, tadinha, a gente ia de a pé, né? Mas a gente acompanhava ela, ia com ela. E aí, daí eu tava com 14 anos, a gente voltou de novo para o Paraná. Agora para a cidade do Rosário do Ivaí, né? É, lá no Rosário do Ivaí, eu cheguei com 14 para 15 anos. Lá eu, todos os domingos... Porque já era mais próximo da igreja. Lá já o bairro era mais gente, já tinha igreja no bairro, né? E todos os domingos você ia na missa? Todos os domingos. Lá até minha mãezinha ia, tadinha. Ela era doente, né? Mas o dia que ela tava boa, até ela ia. Meu pai, todos os domingos. Meu pai vai até hoje. E você, no caso, já passou também a ajudar na igreja, né? Sim. Aí eu já comecei a participar na liturgia primeiro fazendo leitura. Aí depois... conforme vai passando a época, vai saindo uns e vai entrando os outros, né? Sim. E aí eu passei a fazer parte do canto. Aí eu era responsável pela música das missas, né? E não só na igreja, mas a gente fazia também... todo mês de maio, todos os dias fazia os terços, daí a gente cantava no terço, a gente, né? Fazia tipo procissão, a gente... como é no mês de Maria, então vocês faziam esse lá era bem assim... fervoroso, né? Na época tinha muita gente, né? Hoje também desanimado, mas na época era assim. E falando um pouco então dessa trajetória da sua adolescência para a juventude, né? Aí você conheceu também o Antônio, né? Que é o seu esposo, né? A princípio, conheceu ele pela amizade só. Depois se tornou um namoro, né? Quando eu cheguei no Paraná, a gente foi vizinhos, né? A gente era vizinho de sítio, vizinho de casa. Então, da minha casa via a casa dele. Então, a gente era como amigos, assim. Passado o tempo, aí eu já estava com meus 19 anos, aí a gente começou a namorar. Aí, namoraram por quanto tempo? Nós namoramos 3 anos. E nesse intervalo, aí ele não era muito de igreja, mas quando a gente começou a namorar, aí ele começou a se interessar também, porque tinha que ir comigo e né? Aí a gente namorou 3 anos, casamos, né? Lá na igreja Nossa Senhora do Rosário, lá em Rosário. E tive a minha primeira filha, a Tânia. A gente casou no ano de 85. Sim. No ano de 86 eu tive a Tânia. A Tânia foi batizada na igreja Nossa Senhora do Carmo. Até que eu falo assim... Aqui... Nossa Senhora do Carmo e já em Jarinu. Não, é lá também? Eu ia falar pra você. Até que é um privilégio, né? Porque lá, a minha padroeira lá era Nossa Senhora do Carmo, porque a capela lá da Barra da Escrita era Nossa Senhora do Carmo. Interessante. Então não era no centro do Rosário, era no bairro do Rosário. Era um bairro. A matriz era Nossa Senhora do Rosário. E o bairro que eu morava era Nossa Senhora do Carmo. E eu vim pra cá... E Nossa Senhora do Carmo... Aqui em Jarinu também. Em Jarinu, né? No começo era, né? A gente participava, era mais lá, né? Quando eu morava no sítio, então eu ia pra Nossa Senhora do Carmo, né? Às vezes eu ia no Breu também, lá, né? Então, e assim, daí nesse contexto, então, as 3 filhas suas foram nascidas no Paraná, no Rosário. Nascida no Rosário. A Renata nasceu lá no Rosário, foi batizada na Capela Nossa Senhora do Rosário. A Tânia já foi batizada na Nossa Senhora do Carmo. A Paula nasceu lá. Só que o meu sogro morava aqui, em Jundiaí. E meu marido queria que eles fossem os padrinhos dela de batismo. Aí nós saímos de lá, fizemos o cursinho lá para batismo. Eles fizeram aqui. E a gente veio de lá, trouxe ela para batizar aqui, na igreja do Caxambu, que eu não sei o nome da igreja, esqueci o nome da igreja do Caxambu. Mas daí foi batizado lá, né? Nessa igreja do Caxambu. Daqui do Caxambu. Sim.
E nós vamos saber um pouco mais sobre a história da Lia, né? Só lembrando que o lugar que a Lia viveu lá no Paraná, na cidade do Rosário, a Barra da Escrita, ali é tudo a terra também do Padre Ney, né? O Padre Ney, ele conviveu naquele lugar ali, os familiares do Padre Ney. Então, a gente está entrevistando aqui também uma conterrânea, né? Que viveu, né? Onde que o Padre Ney nasceu ali, começou a sua infância, né? Então, é uma alegria para a gente estar sabendo aqui, entrevistando uma pessoa tão especial que viveu também naquele mesmo lugar que o padre iniciou a sua vida na Igreja Católica. Então, vamos saber um pouco mais sobre a história da Maria no próximo bloco. Fique com a gente. Olha, mãe! Aquela não seria a igreja de Nossa Senhora Aparecida? Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros. A igreja não é feita de pedras, mas é no templo que a igreja vive e se reúne para prestar seu culto a Deus, renovar a sua fé, alimentar-se do pão da palavra e da Eucaristia, para que ela seja um sinal de amor e luz para o mundo. Por isso, procuramos construir nossas igrejas para que elas sejam um sinal de Deus no meio do seu povo. Assim ficará a nossa igreja, com a finalização do projeto original da torre do ano de 1944, elaborado pelo engenheiro civil Durval Ribeiro de São Paulo. O projeto arquitetônico contempla a instalação de 3 relógios, 3 sinos com diferentes pesos e tons musicais e 4 anjos, sendo um em cada canto da torre. Internamente será construída uma escada metálica que dará acesso ao público a 31 metros de altura, onde os visitantes poderão visualizar e contemplar, em um ângulo de 360 graus, a belíssima cidade de Jaboticabal. Observa-se também que todo o entorno será revitalizado, com a execução de paisagismo, iluminação decorativa e instalação de grades de segurança. Serão colocadas também uma bandeira do Brasil e uma do Vaticano. A acessibilidade à igreja se dará pelas laterais, porém, todo o hall de entrada será adequado para que as pessoas com deficiência tenham acesso quando ocorrer uma missa campal. O vitral superior será substituído por um mosaico com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira da paróquia. Nesta lateral da igreja, onde faz vista pela travessa Frei Manuel, será realizada a adequação de estacionamento, aumentando o número de vagas de automóveis e criando uma área de estacionamento para motos e bicicletas. Também haverá a adequação do acesso à secretaria paroquial, onde futuramente esse espaço se tornará um museu histórico, religioso e sala de promessas. Na nave central da igreja, nas janelas inferiores foram pensadas cenas de vida de Maria, ligadas à vida de Jesus. Nesta lateral serão criados novos jardins e novo acesso através de escadas e rampas. Neste espaço teremos um ambiente para devoção a Nossa Senhora Aparecida, com 2 painéis em vidros descrevendo um pouco sobre a história da paróquia. A fonte localizada à frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida simboliza o rio Paraíba, onde a imagem foi encontrada, além dos sons das águas criarem um ambiente de relaxamento e concentração para as orações. Ao fundo da igreja serão plantadas palmeiras, simbolizando o Morro dos Coqueiros, onde foi construída a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora, em Aparecida, atual matriz basílica, criando também uma composição com a arquitetura grandiosa da igreja. Para favorecer esta vista, os muros serão demolidos e instalados gradis para a garantia da visualização. No outro lado da igreja será criado um novo acesso que também permitirá acessibilidade para cadeirantes e idosos. Faremos uma adequação também ao acesso à secretaria. No entorno desses acessos serão criados um velário com totem lateral com frases bíblicas sobre o sentido da luz, para que ao acender a vela, o devoto recorde a luz que recebeu no dia de seu batismo. Serão criados sanitários para o uso dos fiéis, contendo inclusive sanitários adaptados para pessoas com deficiência, e em frente aos sanitários ficarão localizados os bebedouros de água,
simbolizados pelas 6 talhas do primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã, onde ele transforma água em vinho. Ainda nesta lateral será localizada a via sacra externa, onde teremos outro espaço de oração e reflexão. Viva Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil! Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho. Tinha um sorriso e um sorriso ainda valia. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei, Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e essa semana eu tenho mais uma super dica, o livro Desvelar o Sentido da Própria Vida. Se você anda meio desanimado com a vida, percebe que as coisas não estão mudando, mas você sente uma necessidade de ser uma pessoa autêntica, esse livro é super recomendado. Escrito por Christiane Blank e Ednold Blank, da editora Paulus, é uma super dica de leitura. Voltamos, pessoal, para o segundo bloco do programa Amigos de Fé. Lia, como a gente estava conversando, né? Então, lá no Paraná teve a terceira filha de vocês e vocês vieram então embora para Jarinu. Vocês vieram para que bairro de Jarinu quando vocês vieram? A gente veio para o bairro do Pinhal, Uhum. lá no sítio do Sérgio Ferrara. Lá a gente participava da igreja Nossa Senhora do Carmo. Da paróquia Nossa Senhora do Carmo do Centro de Jarinu. Do centro de Jarinu. E quando tinha novena do Natal, novena da Quaresma, então eu puxava os cantos, né? Até que quando eu mudei para cá, vai chegar. Quando eu mudei para cá, eles falaram, mas e agora? Como que nós vamos ficar? A nossa cantora vai embora. Eles gostavam muito, né? Porque ia bastante Porque gente. fez amizade, né? Tem um É. vínculo lá também no Paraná, né? Isso. É difícil quebrar esse vínculo. É difícil, né? E ficou, assim, como veio muita gente embora, as pessoas que faziam parte, né, veio quase tudo. Então ficou pouca gente lá. E até hoje tem pouca gente. Mas Nessa época foi um período de grande expansão do morango e muitas coisas que em Jarinu, né? Isso, Porque Jarinu estava tendo bastante assim, estava iniciando as festas do morango, então estava tendo toda aquela expansão dessa fruta aqui na região, né? E o pessoal foi vindo assim, um atrás do outro, um ia chamando o outro e veio muita gente embora, né? E daí você veio e aqui você chegou, ainda não tinha assim uma participação na paróquia, a não ser com as novenas que você fazia, né? Eu Você só participava? participava, ajudava eles com a novena, né? E assim, ia nas missas, na Nossa Senhora do Carmo, às vezes ia no Breu também. Mas assim, trabalhar na paróquia eu não cheguei a trabalhar, né? Só a participação mesmo da missa. Você ficou bastante tempo morando lá no Pinhal, assim? Foi quantos anos mais ou No menos? Pinhal eu fiquei 4 anos. 4 anos? É. Uhum. Aí do Pinhal eu vim aqui para Trieste. Até que quando eu vim para Trieste de novo, aí a turma também reclamaram de novo também. Ai, mas nossa cantora vai embora. Eu falei assim, não, mas tem que aparecer outras pessoas, né? Para tá ajudando. E na época que eu estava no Pinhal, e ainda era assim, Giovanni, às vezes, o dia que, porque tinha os grupos, né, como é hoje, né, cada lugar tem um grupo, né, que faz a novena, né, e aí quando não tinha, no dia que não tinha lá no meu grupo, aqui, lá
Pinhal também, mas era dividido em 2 grupos. Aí eles me chamavam, hoje você não vai rezar, então você vem cantar pra gente hoje, que é onde mora minha irmã. Uhum. Aí quando não tava lá no meu grupo, daí eu tava no grupo da minha irmã lá. Então, de certo modo, você não ficou participando na paróquia, mas, consequentemente, você ajudava nos grupos de novena. Então, essa aí era a participação que você tinha, assim, dentro da igreja, né? Praticamente. Praticamente. Nós só não ajudava como hoje eu faço, né? Que é dentro da igreja, mas eu ajudava como se fosse, né? É uma missão também da igreja, é um braço da igreja ali, né? Daí você veio para Trieste e você começou a cantar no coral da Márcia, né? Na comunidade. Antes, eu tinha... Porque assim, Giovanni, como eu desde meus 15 anos, né? E que eu comecei a trabalhar na igreja e eu gosto de trabalhar na igreja, eu sempre pedia assim, eu ficava pensando assim, eu morava no sítio e era muito difícil, né? Uhum. Aí eu ficava pensando assim, ai meu Deus, eu quero morar num lugar que seja pertinho da igreja, para mim estar indo todo domingo para mim ir, né? E participar, que nem eu participava lá onde eu morava. Aí deu certo que eu vim para cá, para Trieste. Uhum. E aqui você começou... Ali eu comecei... E era perto, né? Na época não era paróquia Mãe Rainha ainda, né? Não, era comunidade. Era a comunidade da Mãe Rainha na época. Uhum. Aí eu comecei a cantar com a Márcia, né? No coralzinho da Márcia. E fiquei no coral da Márcia até que... Você foi fazer leitura também, depois... Primeiro você foi fazer leitura... Eu cantava com a Márcia e fazia leitura. Fazia os 2 trabalhos, 2 serviços na igreja. Aí depois que eu entrei no coral de vocês, que vocês me convidaram para cantar, daí eu vim cantar com vocês no coral. Aí foi que eu opinei só pro canto. Assim, um serviço só, né? Porque até aí... cansativo também, né? E eu mudei, né? Que eu morava aqui. Perto da paróquia. Pertinho. Aí como eu mudei lá, onde eu construí hoje... Aí já ficou mais longe, então não dá pra mim estar vindo assim, né? É o mesmo bairro, mas como é muito grande, né, Lia? Então fica difícil pra vir, fica meio longe, né? Pra estar vindo, que eu dependo das pessoas pra estar me trazendo, né? E à noite, então, eu tenho medo, né? Só que mesmo assim, Lia, nesse bairro tá formando uma comunidade também, né? E ali você foi chamado também a participar, né? Nessa comunidade lá que tá sendo formada, né? Cantando também, né? Lá onde eu moro, a comunidade São Sebastião. E lá você ajuda também. Você tem serviço lá e tem aqui, né? E lá no São Sebastião, eu que sou encarregada dos cantos também. Eu faço porque eu gosto muito de cantar. Você ama, né? Até que a Bruna falou pra mim escolher ou ficar na música ou na leitura. Aí eu opinei pra música, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Né? Não é dizer que eu não gosto de fazer leitura, lógico que eu gosto de fazer leitura também. Mas mas foi uma exigência também do padre, né? Porque ele não podia estar fazendo as 2 coisas juntos, né? Aí eu escolhi a música. Você participou também no santuário, né? No santuário também. Santuário da Mãe Rainha. Lá a gente cantou um ano, mas foi um ano, né? Foi mais, acho que foram alguns anos, assim, foram 5 anos participando, né? Não era constantemente, né? Mas a gente cantou um ano, assim, todo primeiro domingo. Primeiro domingo, né? Todo primeiro domingo, durante um ano a gente participou na Mãe Rainha, lá no santuário, da Mãe Rainha. Então esse santuário da Mãe Rainha fica localizado em Atibaia, né? E tem lá romarias, né? Que vem visitar o santuário, né? Então daí a gente ia lá para fazer essa animação, né, Lia? Nesse lugar. É muito gostoso, né? Lia, só que a gente tem uma realidade, né? Que aconteceu na sua vida também, que é sobre uma doença envolvendo o seu coração. E a gente queria saber como que você descobriu essa doença, só para a gente poder entender também, a gente vai falar no terceiro bloco, né? Só para a gente introduzir um pouco aqui. Como que você descobriu? Então, foi uma consulta que eu fiz, né? Porque assim, não foi assim no exame. O médico colocou o aparelho em mim e falou para mim assim, você sabe que você tem problema no coração? Eu falei, não. Ele falou assim, você tem um probleminha sim.
Aí eu falei, nossa, mas eu não sinto nada, né? Ele falou assim, você sente e não sabe. Uhum. Aí ele falou assim, olha, eu vou te encaminhar para o cardiologista. Uhum. E ele vai pedir os exames necessários. Uhum. Assim eu fiz. Ele me encaminhou, eu fiz os exames, foi constatado mesmo que eu tinha problema. Aí o médico disse para mim assim que até uma médica, a doutora Silmara, ela falou assim, Maria, você tem um problema no coração, mas você nasceu com esse problema e ele vai te prejudicar um dia. Só que não tem remédio e eu não vou te dar o remédio porque o seu remédio é uma cirurgia. Uhum. O único remédio seu. A gente vai ficar fazendo, você vai fazer encaminhamento médico até chegar o dia da cirurgia. Um dia você vai... Só que nós vamos segurar um pouco, né? Porque nós vamos contar um pouco sobre esse acontecimento e também um milagre, uma intervenção, né, de Deus na sua vida. Nós vamos saber disso no próximo bloco. Fique com a gente. Você sabe qual é o verdadeiro sentido do dízimo? Para que serve e como participar? Dízimo é gratidão. Deus é Senhor de tudo que existe. É dele a terra de onde provém o alimento e toda a bênção. Ao contribuirmos com o dízimo, reconhecemos que tudo vem dele e por gratidão a ele, damos o nosso melhor, de forma livre e generosa. Olá pessoal, eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho do que é o dízimo. O dízimo é a partilha e nas primeiras comunidades cristãs, todos que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Nos evangelhos vemos a experiência de pessoas que encontraram Jesus e decidiram entregar partes dos seus bens ao Senhor. A partilha dos bens está na essência do cristianismo e é a consequência daquele encontro pessoal com o Mestre que transforma a vida de quem o segue. Dízimo é comunhão. Através dessa contribuição, participamos do sustento da comunidade e da igreja, manifestando nossa fé em Deus e nossa comunhão com a igreja. Todos somos convidados a contribuir com o dízimo. Embora a palavra dízimo refira-se a uma 10ª parte, ou 10% dos rendimentos de cada pessoa, a igreja não estabelece nenhum percentual. Cada um participa de acordo com suas condições e conscientes das necessidades da igreja. Por que contribuir? Para ajudar outras paróquias e dioceses, fortalecendo a igreja em todos os lugares, ainda mais nos lugares mais necessitados, na Amazônia e outras localidades que precisam, fazendo com que a igreja chegue até essas pessoas no âmbito humano, caritativo, participando dessas comunidades que necessitam tanto, para fortalecer os projetos ali de promoção social da pessoa humana, valorizando essas pessoas, os pobres. É isso que nos pede a igreja. E a partilha do dízimo é muito fundamental. Participe você também. Venha nesse gesto de gratidão, de partilha, para ajudar todos os povos, ajudar a nossa igreja, essa dimensão do dízimo. Cada um dê conforme o seu coração. O valor que você precisar, seja decidido com o seu coração nessa partilha de amor. Deus ama quem dá com alegria.
Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. E aí, pessoal, olha eu aqui de novo. E aí, vocês estão gostando do programa de hoje? Eu aproveito para perguntar, vocês já fizeram a sua contribuição? A sua contribuição é muito importante. Ela mantém as obras e os projetos do santuário. Se você já doou e continua doando, nosso muito obrigado. Voltamos, pessoal, para o terceiro e último bloco do programa Amigo de Fé. Lia, então você falava que a doutora, né, encaminhou você para um cardiologista ali. Você descobriu que você tinha esse problema no coração, que posteriormente ia ocasionar alguma coisa na sua vida, né? Ele ia interferir em alguma coisa na sua vida. Sim. Ela falou que não tinha remédio, e que o presente a solução que seria a cirurgia. Isso. Então, como que foi a partir daí? Então, aí eu comecei a fazer os exames uma vez por ano, né? Uhum. E aí isso foi uns 10 anos. Uns 10 anos. Se passou uns 10 anos, todo ano fazia o exame. Aí, quando foi nesse intervalo, eu tive um problema de vesícula, tive que fazer cirurgia também. Uhum. E no ano seguinte já estava marcado para mim fazer essa cirurgia aí, que foi em 2014. Então, fora desse problema do coração, ainda você teve um problema da vesícula que você teve que fazer uma cirurgia. Aí foi interrompida o do coração porque eu fiquei muito fraca. Uhum. Aí, e só que eu pedia para ele sempre mudar, né? Ah, doutor, muda, vai mudando, eu tô bem. Você estava adiando, mas só que não tinha... Eu não queria fazer na realidade, né? E todas as vezes que eu ia na igreja, todos os domingos, eu pedia para Nossa Senhora, na hora da consagração. Uhum. Eu tinha aquela convicção que ia dar tudo certo, né? Que Nossa Senhora ia me ajudar, que não é assim igual as pessoas falam, né? Ah, é perigoso, porque tem muita gente que passa medo pra gente, né? Uhum. Mas eu pedia sempre nas minhas orações, pedia para Nossa Senhora Rainha. Na consagração, na hora da consagração, eu fazia a consagração, eu colocava a mão no meu coração na hora que fala e pedia para Nossa Senhora. Tem uma hora da música que fala do meu coração, né? Se entrega o meu coração. Isso, eu entregava nas mãos de Nossa Senhora. Até que chegou um dia, o médico falou para mim assim: Maria, hoje primeiro eu passei com ele, fiz o exame. Aí no dia que foi abrir o exame, ele falou para mim assim: olha, não podemos mais adiar a sua cirurgia. Eu falei assim: doutor, mas eu vou trabalhar bem tranquila, bem que eu sentia, né, Giovanni? Eu sentia alguma coisa, mas eu falava que não sentia, né? Para minhas meninas, eu falava que eu não sentia nada, mas eu sentia, sabe? Porque hoje eu ando, eu faço tudo e antes não, eu sentia assim uma batedeira por dentro assim, né? Que às vezes se eu estivesse andando meio rapidinho eu tinha que parar,
descansar, então era proveniente disso, né? Uhum. E aí o médico falou pra mim assim, que não podia mais adiar. Falou assim, ó, você tem que fazer a sua cirurgia enquanto você tá com seu coração, enquanto você tá forte. Você vai deixar seu coração enfraquecer, depois você já vai estar fraca também, e pra cirurgia é mais difícil. Aí ele falou assim, eu mesmo vou marcar a sua consulta, que é pra você não adiar. Falei, tudo bem, doutor, então, o senhor vai marcar, tudo bem. E eu tomava um remédio chamado Marevan. Uhum. E ele falava assim que eu não podia, ele ia marcar uma semana com antecedência para eu parar com o medicamento, porque senão não poderia fazer. E interferir também na cirurgia. Isso. Né? Aí, um belo dia, numa quarta-feira, eu cheguei em casa cansada do serviço. Aí eu sentada lá no sofá, descansando, a diretora me liga. Eu falei, nossa, eu acabei de sair de lá, né? Ela falou assim, ó, o médico tá ali procurando você, diz que liga no seu celular e não consegue encontrar você. Aí eu falei assim, mas eu não tocou, por isso não atendi, né? Aí ela passou, daí ela falou assim, ó, ele vai ligar de novo. E ele ligou, Giovanni, era para fazer cirurgia. Nossa. Ele falou assim, ó, você vai fazer a sua cirurgia na sexta-feira, e isso era numa quarta-feira. Nossa. Amanhã eu quero você aqui para você internar, para você fazer a sua cirurgia. Eu falei, doutor, mas e o remédio? Que o senhor disse que eu ia ficar uma semana antes, né? Não, pode vir, chegar aqui nós dá um jeito. Ai, Giovanni, eu fico com o coração na mão, né? Uhum. Falei, meu Deus, eu não posso tomar anti-inflamatório tomando esse remédio. E ainda falou assim pra mim, já era mais de 6 horas. Você já tomou Marevan? Eu falei, eu já tomei, eu tomo todo dia 6 horas. Uhum. Aí ele falou, não tem problema não, pode vir, chega aqui e nós dá um jeito. Nós dá um remédio pra você, corta o efeito desse Marevan. Aí eu fui morrendo de medo, mas eu pecado com a minha santinha. Eu falei assim, eu tenho fé em Nossa Senhora que vai dar tudo certo. Já deu certo, porque se é pra mim fazer cirurgia, é porque já deu certo. Mas eu caí no choro, eu chorava. E o Tony falava comigo, tentando me acalmar. Mas você queria tanto fazer a cirurgia, agora chega o dia da cirurgia, você fica chorando desse jeito. Uhum. Mas deu medo, sabe? Mas no mesmo instante que deu medo, eu pensava, meu Deus, mas por que eu tenho medo, né? Se eu peço todo dia para Nossa Senhora vai me ajudar. E fui. Aí chegou lá, internei, aí veio uma psicóloga, conversou comigo, falou assim, ó, amanhã vai ser a sua cirurgia e você tem 2 tipos de válvula para colocar, você escolhe a que você quer. Cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens. E explicou para mim as vantagens e desvantagens que tinha. Tinha uma que eu tinha que fazer de cirurgia de 10 em 10 anos, eu tinha que trocar. Minhas filhas não queriam. E eu queria colocar outra. Não, eu queria colocar essa dos 10 anos. Uhum. E as minhas filhas não queriam. Mãe, a senhora vai botar com 60 anos, a senhora vai ter que estar fazendo outra de novo. Com 60 anos, a senhora vai estar mais velha. Uhum. A senhora não vai ficar desesperado, coloca outra. Aí, Giovanni, a médica falou pra mim assim, olha, amanhã, na hora da cirurgia, você fala pro médico, a hora que você for pra mim, você fala pro médico qual que você quer colocar. Uhum. E fui eu, esqueci. Uhum. Eu não falei nada, o médico não me pediu, né? Não perguntou nada pra mim, eu também na hora, minha filha tava tão nervosa. Uhum. E na hora também que você entrou pra cirurgia, qual foi o sentimento dele? Então, aí eu entrei pedindo pra Deus, né? Desde a hora que eu entrei naquela porta ali, que eu entrei pedindo pra Nossa Senhora que colocasse a mão nos médicos, né? Que tivesse a intervenção, né? Que o Deus é o médico dos médicos, né? Que Nossa Senhora intercedesse a Deus por mim. Mas e daí o médico perguntou pra mim assim, tá tranquila, dona Maria? Eu falei assim, eu tô tranquila, mas com um pouco de medo. Aí ele falou assim, não precisa ter medo, a senhora não vai ver nada. Giovana, foi só o que eu ouvi.
Apaguei, porque ele já falou comigo colocando anestesia, né? Uhum. Só isso que eu ouvi, Giovanni. E daí? Aí na hora que, no outro dia que eu fui para a mesa de cirurgia, 2 horas da tarde. Eu voltei da mesa de cirurgia mais de 11 horas da noite. Nossa, bastante tempo, né? É, porque as minhas meninas falam que é mais, mas eu acho que não. Ela falou, é mais porque, mãe, nós ficamos lá esperando até a senhora sair. E elas dizem que ainda choraram demais porque o médico saiu de lá e falando assim, vocês que são parentes da Maria Cardoso, a gente falou, é minha mãe. Ela falou assim, então espera só um momento aí que eu vou conversar com o médico primeiro. Ela já começou a chorar, né? Pensou que eu já tinha morrido, porque eu demorei demais, né? Aí no outro dia o médico veio me fazer a visita, aí ele falou pra mim assim, Maria, mas paciente igual você, eu ainda não vi na minha vida. Ele falou assim, olha, a gente foi para a mesa de cirurgia, os exames constavam uma válvula só. A gente foi para a mesa com uma válvula só. Quando abriu você, não era só uma, eram as duas. Nossa. Eram as duas, eles ficaram desesperados, porque eles programam uma, né, vem de fora, não tem ali para falar assim, ó, eu preciso, se tem 10 pacientes, pedido aquelas 10 válvulas, porque não fica de estoque lá para a hora que quer, entendeu? Aí ele falou assim, mas aconteceu um milagre na sua vida, porque, olha, você vê, chega um piar. Ele falou assim, porque não colocamos nenhuma. Ele falou, a gente só restaurou o que você tinha, não precisou trocar. Nossa. Nossa, eu comecei até a chorar na hora. Ele falou assim, não precisou trocar, a gente fez uma restauração. E aí, em vez de a gente... colocar outra, né? Colocar fez outra. Restauração. Fez restauração, precisou. Né? Aí quando foi... Com 3 meses depois, eu fui fazer, eles me mandaram para São Paulo para fazer outro exame, né, para ver como que tava, né. E eu cheguei, e daí foi lá em São Paulo que eu fui fazer esse exame. Daí o médico falou assim para mim, onde você fez essa cirurgia? Quais são os médicos? Aí eu falei assim, eu não sei o nome de todos os médicos, que o único que eu sei o nome dele até hoje, que eu faço o encaminhamento, é o Dr. Wagner. Foi em Jundiaí, no São Vicente de Paula. Ele falou assim, olha, os médicos que fez a sua cirurgia estão de parabéns, porque fizeram um serviço muito bem feito. Aí eu agradeci mais uma vez. Daí você já imaginava ali quem que interviu, né? Além dos médicos. Além dos médicos. Nossa Senhora, com certeza. Nossa Senhora, eu interviu. Com certeza, Giovanni. Eu falo para minhas meninas, eu falo assim, ó, eu tenho certeza, porque quando eu fui fazer minha cirurgia, eu já fui fazer porque eu já tava precisando de fazer. Não tinha nem como eu adiar mais, né? Eu tinha que fazer. E depois, na hora lá, ele vai com uma só válvula, sendo que tinha que colocar as duas, você imaginou? E no final, no final não precisou. Nenhum e nem outra. Então é o dedo de Deus que agiu ali. Que agiu. Tenho certeza que Nossa Senhora intercedeu e Deus ouviu as preces, né? De Nossa Senhora. Lia, nós agradecemos aqui a sua participação. Infelizmente o tempo não permite falar mais, né? Mas tem muito mais histórias. Não tinha mais histórias. Né? Então agradecemos aqui a sua participação, né? Agradecemos a Nossa Senhora, né? Ela que intercedeu por você. E fica esse exemplo aí, né? Essa história fantástica, né? Desse testemunho da Lia. Vamos agradecer então esse papo que nós tivemos. Que você é abençoado, protegido por Nossa Senhora, né? Se você segurasse aqui embaixo de Nossa Senhora Aparecida. E vamos rezar. Ela tem o manto de Nossa Senhora Aparecida. Você recebeu a graça através de Nossa Senhora, Mãe Rainha, mas ela é Maria, a Mãe de Jesus. Não é verdade? Vários títulos, vários títulos, mas é uma só. Então vamos rezar por Nossa Senhora Aparecida, agradecendo esse momento também a sua vida e você estar aqui com a gente hoje.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.